Olá, o meu nome é João Miguel e eu sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFSC e estagiário na disciplina de Zoologia Aquática. E eu estou aqui para falar um pouco sobre crustáceos. Este vídeo é uma aula complementar à aula assíncrona sobre anelídeos e crustáceos. Eu vou começar falando sobre aspectos evolutivos e filogenéticos do subfilo crustácea, para depois explicar as particularidades dos crustáceos de água doce, e então falar sobre como eles são cultivados na aquicultura. O filo artrópoda é o mais diversificado do planeta. Os registros fósseis indicam que ele surgiu durante a explosão de novas formas de vida que aconteceu no período cambriano, tendo possíveis formas ancestrais no período pré-cambriano. Este processo de cladogênese, ou seja, de ramificação na linhagem evolutiva, aconteceu no mar, onde evoluíram os primeiros representantes dos 4 subfilos atuais que compõem o grupo, de acordo com a hipótese mais aceita: Chelicerata, Myriapoda, Crustácea e Hexapoda. Há uma teoria de que um ancestral com morfologia parecida com a dos crustáceos tenha dado origem ao subfilo extinto dos trilobitas e aos primeiros artrópodes. Classicamente, o subfilo crustácea costumava ser dividido em 5 classes: Hemipédia, grupo de animais alongados e achatados que habitam cavernas marinhos; Cefalocárida, pequenos crustáceos com plano corporal bem simples; Braquiópoda, que inclui a maioria dos crustáceos de água doce, incluindo as pulgas d'água e o camarão de salmoura; Malacostraca, o grupo de tatuzinhos de jardim, caranguejos e afins; e Maxilópoda, o grupo das cracas e dos copépodes, pequenos crustáceos planctônicos. Na aula síncrona, vamos ver que as coisas não são tão simples assim, mas isso é para refrescar a memória de vocês sobre a diversidade de crustáceos. Os artrópodes tiveram grande sucesso nos ecossistemas aquáticos e terrestres de todo o planeta, mas os crustáceos até hoje são principalmente aquáticos, sendo 85% deles de água salgada. Ainda assim, existem vários grupos de crustáceos de água doce, com características próprias adaptadas a estes ambientes. Estes grupos são de grande interesse para a zoologia, para a ecologia e para a aquicultura, e incluem os populares caranguejos de água doce. Mas nem tudo que parece um caranguejo é um caranguejo de verdade, e essa história nos diz bastante sobre a relação entre os planos corporais, ecologia e genética. É dentro dos Malacostraca que se encontra a ordem Decápoda, dos crustáceos com 10 apêndices no tórax. Estes são os crustáceos mais populares e também os mais comercializados, incluindo siris, lagostas, lagostins, camarões e caranguejos, muitos caranguejos. O fóssil mais antigo do grupo, que se supõe que seja o ancestral dos decápodes atuais, é o Palaeopalaemon, que tinha o formato de lagosta. Ele data da época do Devoniano Superior, há cerca de 365 milhões de anos. Mas uma coisa curiosa é que é comum na história evolutiva dos decápodes que espécies que originalmente são bem diferentes de caranguejos acabem assumindo um plano corporal de caranguejo ao longo do tempo. Este é um caso bem peculiar de convergência evolutiva, ou seja, de grupos que passaram por trajetórias evolutivas diferentes, chegando a características semelhantes. Esse fenômeno, de crustáceos decápodes repetidamente virando caranguejos, entre aspas, é chamado de carcinização, do grego karkinos, de onde vem também o nome da constelação de Câncer, que é representada por um caranguejo. A carcinização virou um meme na internet no ano passado. Vamos ver quem são esses caranguejos. Até onde sabemos, os caranguejos raiz, ou seja, os primeiros a apresentarem esse formato de corpo, foram os da infraordem Brachiura, chamados de caranguejos verdadeiros. Nessa infraordem estão o catanhão ou caranguejo uçá, um animal de manguezal cuja extração é uma atividade comercial super importante no Brasil, e o pompom, o caranguejo boxeador, que tem anêmonas em suas quelas para se defender. Foi nesse grupo que surgiu o Bauplan dos caranguejos, no início do período Jurássico, há cerca de 185 milhões de anos. Os fósseis mais antigos de caranguejos de que se tem notícia são os Eucarcinus precursor e o Euprosopon clude, ambos de gêneros já extintos. Estes fósseis têm o corpo meio arredondado, meio triangular e achatado, com o abdômen curvado. Já os falsos caranguejos da infraordem Anomura têm como ancestral mais antigo os Platycota, de 200 milhões de anos de idade, e mais próximo do plano corporal de uma lagosta.
Mas ao longo do tempo, em ao menos 5 ocasiões diferentes, grupos de anomura evoluíram para um formato de carapaça mais larga e com o pléon, que é a cauda onde fica o abdômen, curvado e dobrado para dentro, bem parecidos com os dos caranguejos da infraordem Brachyura. Acredita-se que a maior parte desses eventos tenha acontecido durante o período Cretáceo. O caranguejo real, o caranguejo porcelana e o caranguejo dos coqueiros são exemplos atuais de falsos caranguejos. Mas o que explica essa recorrência? Bom, aparentemente, o formato de caranguejo é melhor para evitar predadores, já que ele fortalece a carapaça e não deixa mais o pléon exposto. Além disso, pode ter um centro de gravidade menor, então ele facilita a locomoção e deixa ela mais rápida, inclusive permitindo que os animais andem de lado, como é característico dos caranguejos. A nova posição do pléon também leva a mudanças na reprodução e na oviposição. Essas são as principais hipóteses ecológicas para explicar por que a seleção natural levou a este plano corporal tantas vezes. Além disso, existe a teoria de que o formato da carapaça e a curvatura do pléon sejam um caso de integração fenotípica, ou seja, quando você modifica uma característica, você modifica a outra também. Isso pode acontecer por motivos genéticos, funcionais, do desenvolvimento embriológico ou um pouco de tudo isso. Ou seja, a carcinização ocorre por uma junção de fatores ecológicos, anatômicos e genéticos, mas só quando essa forma oferece vantagem no ambiente daquela população. Por isso, também foram registrados eventos de descarcinização, que é a perda do formato característico dos caranguejos ao longo do tempo, porque não existem características fenotípicas que sejam vantajosas em qualquer ambiente e qualquer contexto, e nem sempre esse plano corporal aumenta a capacidade do animal de se adaptar. Adaptação, inclusive, é a palavra-chave quando falamos de crustáceos de água doce. O sucesso evolutivo dos crustáceos está ligado à adaptabilidade dos planos corporais deste grupo. Crustáceos podem ser encontrados nas 3 grandes comunidades aquáticas, plâncton, nécton e bentos, e nas mais variadas condições ambientais, incluindo temperaturas, substratos e salinidades. Os primeiros crustáceos de água doce de que se tem notícia são lagostins, que datam do período Jurássico Superior ou Cretáceo Inferior, há cerca de 65 milhões de anos. Nessa época, os ecossistemas aquáticos continentais e insulares, como rios e lagos, eram menos frequentados por organismos vivos do que os ambientes marinhos. Por isso, havia abundância de recursos, espaço e microhábitats nesses novos ambientes, e poucos predadores, tornando essa transição de ambiente marinho para o ambiente de água doce bastante vantajosa. Com o tempo, esses atrativos aumentaram a migração para a água doce e levaram ao isolamento geográfico das populações migrantes, o que potencializou a adaptação a esses novos ambientes e eventos de especiação. Atualmente, os crustáceos estão presentes em todo tipo de ambiente dulcícola imaginável, de grandes rios de forte corrente a poças temporárias, de águas subterrâneas a córregos em montanhas, de águas termais a lagos congelados. Essas duas últimas são chamadas de espécies extremófilas, por viverem em condições extremas nas quais poucos organismos conseguem resistir. Além dos crustáceos que vivem a vida toda em água salgada e das espécies exclusivas de água doce, existem subgrupos adaptados para os 2 tipos de ambiente, como é o caso do popular caranguejo ermitão, que tolera um amplo gradiente de salinidade. É comum que crustáceos semiterrestres ou anfíbio, como também é o caso do ermitão, explorem tanto ambientes marinhos quanto dulcícolas, próximos dos ecossistemas terrestres. Assim, eles servem de ponte entre estes ambientes, realizando o intercâmbio e a dispersão de nutrientes, sementes e organismos. Anatomicamente, os crustáceos de água doce e os de água salgada são bem parecidos, mas, no processo de adaptação aos ambientes dulcícolas, ocorreram algumas alterações comportamentais e fisiológicas importantes. Entre as adaptações apresentadas pelas espécies de água doce, as mais comuns são as relacionadas ao desenvolvimento. De um modo geral, estes animais têm desenvolvimento direto. Eles não têm estágios larvais visíveis como os marinhos. Todo esse desenvolvimento acontece dentro do ovo e os filhotes já eclodem bem parecidos com os adultos. Como os ambientes dulcícolas tendem a ser mais instáveis, larvas fora do ovo não teriam muito sucesso. Por isso, os ovos são maiores do que os dos crustáceos marinhos, o que diminui a fecundidade das fêmeas. Ao invés de produzir muitos ovos pequenos, elas produzem menos ovos maiores.
Os crustáceos de água salgada são osmoconformadores, ou seja, não precisam regular as concentrações de água e sais em seu corpo. Já os de água doce são osmorreguladores obrigatórios, o que significa que eles têm que controlar a quantidade de água que entra e sai do seu corpo por osmose, para que os níveis de solutos e solventes dentro das células mantenham-se constantes. Por isso, a urina dos crustáceos de água doce é hiposmótica, menos concentrada do que a hemolinfa, porque é nela que o animal libera a água doce que entra pelas brânquias. Tanto os crustáceos de água doce quanto os de água salgada possuem glândulas antenais, ou maxilares, que excretam urina. Um mecanismo especialmente importante para a sobrevivência desses animais em água doce é a absorção ativa de íons através das brânquias. Os crustáceos de água doce também desenvolveram comportamentos para se adaptar aos seus ambientes, como estratégias para que os horários ou locais de forrageio de espécies diferentes não coincidam no mesmo riacho. É comum que crustáceos ocorram em corpos d'água com temporadas de seca, e nestes casos, estes animais se enterram no substrato e migram ou liberam seus ovos em outros corpos d'água para sobreviver até a próxima cheia. Além de uma única espécie de caranguejos eremitas, os únicos crustáceos anomura exclusivos de água doce são os da família Eglide, que só existem aqui na América do Sul. Estes falsos caranguejos, chamados de eglídeos, são onívoros, se reproduzem no inverno e apresentam cuidado parental. Pelos registros fósseis, essa família teve origem no mar, há mais de 75 milhões de anos atrás. Especula-se que a elevação gradual de partes do continente acima do nível do mar foi isolando os eglídeos aos poucos, e eles foram gradativamente se adaptando a águas cada vez menos salgadas e mais distantes do mar. Atualmente, só resta um gênero desta família, e boa parte das espécies descritas são raras e ameaçadas de extinção. Os eglídeos ilustram bem que a história dos crustáceos de água doce acompanha a biogeografia e o desenvolvimento dos ecossistemas ducícolas. Mas qual é a importância desses crustáceos para a gente? Os crustáceos de água doce desempenham papéis ecológicos muito importantes. Além de serem fundamentais nas cadeias tróficas e na reciclagem de nutrientes sobre os quais eu já comentei, eles também realizam o controle biológico de mosquitos e caramujos que transmitem parasitas, pois se alimentam de larvas ou de indivíduos adultos. Alguns, como os eglídeos, ainda são ótimos indicadores ambientais. Se eles estão em um ambiente, é porque a água ali está boa. Além disso, eles têm grande relevância na zootecnia, especialmente os decápodes. Além da alimentação e da aquariofilia, produtores têm empregado caranguejos no cultivo de ostras e na regulação de moluscos, algas e plantas invasoras. Vamos ver alguns exemplos. Na aquariofilia, os crustáceos de água doce fazem muito sucesso, pois os aquários de água salgada são bem mais caros e complexos. Um dos grupos populares atualmente no Brasil é o gênero Trichodactylus, os caranguejos de rio endêmicos da América do Sul. Esses animais também servem de alimento. Eles são relativamente fáceis de cultivar e reproduzir em cativeiro, pois são onívoros, resistentes, relativamente pacíficos e aceitam rações. É importante que o aquário seja fechado para evitar fugas e mais largo do que profundo, pois é um animal de substrato. Outra curiosidade sobre a aquariofilia e o assunto da aula é que os caranguejos ermitões semiterrestres da família Cenobitidae, muito populares como animais de estimação, precisam de uma fonte de água doce e uma de água salgada para lubrificar suas brânquias e para se reproduzir. Os lagostinhos de água doce são alternativas muitas vezes mais baratas aos frutos do mar. A procura por eles costuma aumentar no verão. Inclusive, uma espécie nova foi descoberta na fazenda experimental da UFSC. Estes animais costumam ser bastante sensíveis, portanto, um controle rigoroso das variáveis abióticas, como a temperatura, salinidade e qualidade da água, é essencial para um cultivo bem-sucedido. Além do já citado emprego de crustáceos no controle de pragas e espécies invasoras no cultivo de peixes e moluscos, espécies filtradoras podem ser usadas para biofiltração, que é um processo natural de purificação da água. Infelizmente, os crustáceos de água doce têm sido ameaçados pela introdução de espécies exóticas invasoras, em decorrência do aumento das exportações e intercâmbios de espécies aquáticas de interesse econômico. A degradação de seus hábitats e da qualidade da água
e a diminuição da disponibilidade de presas, muitas vezes consequências da exploração econômica, também são graves problemas, especialmente para os grupos mais sensíveis, como os eglídeos. Então, para recapitular, os crustáceos são um grupo com uma história evolutiva bastante complexa, e eventos como a carcinização, que é a convergência de várias linhagens evolutivas num mesmo plano corporal, e a conquista dos ambientes de água doce, são provas da adaptabilidade e da versatilidade dos planos corporais deste filo. Grupos de crustáceos que migraram para ambientes de água doce para fugir da predação e da competição por recursos em ambientes marinhos se adaptaram, se diversificaram e se espalharam por todos os ambientes dulcícolas do planeta. É importante entender as relações entre os modos de vida destes animais, os ambientes onde eles vivem e suas trajetórias evolutivas, para fazer decisões bem informadas na hora de cultivar crustáceos para aquariofilia, alimentação ou para outros fins. O meu muito obrigado ao professor Gustavo Monteiro Teixeira, da UEL, ao seu laboratório, o Lábias, à professora Tatiana, ao professor Bruno, ao monitor da disciplina, o Everton, e a todos os alunos. Também agradeço a coordenação do programa de pós-graduação em Ecologia e ao CNPq, pela minha bolsa de mestrado. A lista completa das referências utilizadas na aula está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe um comentário no fórum ou mande um e-mail para o endereço na descrição. Até mais!